Boa tarde para todos. Pessoal que nos acompanha no Workplace, boa tarde. Casa cheia, que benção, hein? Bom demais, muito bom ter vocês aqui. Por esse momento que a gente tem trabalhado tanto para poder compartilhar esses momentos com vocês. É um evento totalmente colaborativo do ecossistema, para trazer o que é mais de novo e o que é mais impactante dentro dos contextos que a gente está inserido. Então, é um prazer ter vocês aqui para compartilhar esse momento com a gente. 2 recadinhos básicos antes de a gente começar. A gente está arrecadando alguns livros para doação. Então, se você tem um livro lá na sua casa que você já leu e puder trazer para a gente poder doar para outras pessoas, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, a gente está fazendo isso aqui. Então, se vocês puderem trazer, isso é muito bacana. Oi. E uma outra coisa legal aqui, à tarde, eu acho que quando a gente sair daqui, o pessoal vai estar demonstrando um Smart City aqui atrás. Então, é bem legal também vocês conhecerem um pouco desse projeto. E para a palestra de agora, tem um cara sensacional que vai compartilhar um conteúdo muito bacana com vocês, que é o Ivo, que aceitou o convite, a Jen, que é responsável por trazer ele para cá, muito bacana, junto nós. E é muito bacana ter esse momento contigo. Então, Ivo, cara, o momento é seu, o show é seu, manda brasa. Valeu demais. Valeu. Fala, gente, boa tarde, tudo bem? Todo mundo almoçou? Sim? Que bom, não quero ver ninguém de cara feia aqui por causa de fome hoje, hein, meu? Por favor. Vamos lá. Vou falar hoje aqui com vocês um pouquinho sobre mentalidade disruptiva. Esse nome, esse monstro, o que é isso? Gente, é muito simples, é fácil, e a gente vai fazer uma conversa. Eu vou falar um pouco para vocês o que é isso, como isso funciona, como que a gente vem passando isso nos nossos dias, com aplicativos, trabalho, e vai ser uma conversa. Então, eu vou explicar isso para vocês vão refletir. No final, a gente vai abrir para algumas perguntas, mas fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Ivo Dória. Eu trabalho dentro do Google com a área de relacionamento dos desenvolvedores. Então, o que é isso? Dentro do Google, a gente tem a área onde ficam os programadores, que é aquele pessoal que fica lá sentado atrás da telinha preta codando. E aqueles caras, eles conhecem muito, eles manjam muito das ferramentas do Google. Só que, se eu colocar um cara daquele aqui na frente para falar para vocês, vai dar tela azul nesse cara. Esse cara vai bugar. O que essa galera realmente gosta é de ficar atrás do computador codando. Então, o que a gente faz dentro dessa área de programadores? A gente é a área de relacionamento. Então, eu entendo o que o programador faz, eu entendo da ferramenta, e eu entendo do business, do negócio que aquela startup, ou aquele empreendedor, aquela empresa precisa, e eu transformo numa linguagem popular para explicar para a empresa como que aquela ferramenta do Google, aquela tecnologia pode ajudar ele melhor. Então, meu papel dentro do Google hoje é esse, tá? Então, só para falar um pouquinho de onde eu vim, do meu background, eu sou formado em turismo, em São Paulo, então fiz 4 anos de turismo. Tive que começar a trabalhar no ramo de hotelaria, porque era o ramo dentro de turismo, para pagar a faculdade e tudo mais, que não é barata. E aí, quando eu fiz esses 4 anos de turismo, trabalhando com turismo, trabalhando em hotelaria, quando eu me formei, eu pensei assim, bom, minha área ela precisa do inglês. É extremamente importante. Mas eu quero fazer um intercâmbio. Mas eu não quero ir lá para fora só fazer um intercâmbio. Pô, fui lá para fora, fiz intercâmbio, voltei com inglês legal, meio bacaninha, mas e aí? Não, eu quero fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui lá para fora e falei, pô, eu quero fazer minha pós-graduação lá fora. E aí você tem que fazer uma série de provas aqui no Brasil, tudo para poder conseguir ser apto a fazer uma pós-graduação lá fora, para ser aceito pela universidade. Então eu fui lá para fora, fiz minha pós-graduação em eventos, gerenciamento de eventos, onde eu tive o background aí de a pós-graduação você tem que construir uma agência de marketing de eventos e no final do curso ela pode ser apenas um projeto ou alguma coisa que saia do papel e vire mesmo uma empresa. Tá? Então ali você aprende gerenciamento de time, gerenciamento de projeto, N coisas. Então eu fui lá para fora, fiz minha pós-graduação. Quando eu estava para voltar para o Brasil, eu já comecei a receber algumas propostas de empresas aqui do Brasil querendo me contratar lá. Falando, cara, quando você voltar, cara, vem para cá, a gente quer conversar. Quando você voltar, assim que você voltar, avisa que a gente conversa. E aí eu terminei e voltei.
Quando eu voltei, eu fiquei 6 anos no mercado de eventos. Nesse mercado de eventos, que eu trabalhava em uma agência de marketing digital, eu trabalhava atendendo uma empresa que chama Nelway. Não sei quem de vocês deve conhecer a Nelway. A Nelway trabalha com Big Data. Então, eu comecei a atender alguns eventos na Nelway, e um dos eventos que a Nelway fez lá em São Paulo foi em um espaço, um coworking, que chama Cubo. Não sei quem de vocês conhece o Cubo do Itaú, que é um coworking lá em São Paulo, um dos maiores do Brasil. Então, quando eu fiz o evento da Nelway no Cubo, foi no começo de 2016 que o Cubo começou a surgir em São Paulo. Ele foi criado, ele começou em setembro de 2016. Esse evento foi em novembro. Quando eu terminei o meu evento, o diretor-geral do Cubo virou e falou: pô, cara, a gente ficou olhando o seu trabalho, acompanhando meio de longe, a gente gostou. Você não quer vir para o Cubo tocar a nossa área de eventos, como coordenador de eventos aqui dentro? A gente não tem ninguém que tem essa expertise de eventos, voltado para a área da tecnologia, inovação, com empresas assim. Você não quer vir para cá tocar isso? Falei, bom, vamos lá. Também não tenho muita experiência, mas vamos embora. Então, eu fui arriscando. E aí eu peguei o Cubo desde o início, quando ele surgiu. Então, eu ajudei a fazer o crescimento do Cubo, organizar a casa por dentro, ver tudo de infraestrutura que precisava para evento. Então, foi nesses 2 anos que eu fiquei lá dentro do Cubo organizando isso, que é um hub de tecnologia, que me deu muita visibilidade para o mercado. E essa de dar visibilidade para o mercado foi quando o Google entrou no meio como uma carreta, entrou atropelando tudo. Falando, cara, a gente está com um projeto vindo para o Brasil, e a gente quer você tocando esse projeto, o que você acha? Você quer vir? Eu falei, pô, vamos embora. Eu nem sabia direito o que era o projeto ainda, mas falei, beleza, vamos embora. Vamos tentar. Então, foi aí que eu entrei no Google, que o mês que vem faz 1 ano que eu entrei. E esse 1 ano foi quando chegou o projeto aqui no Brasil, que eu ia ser responsável por ele. Então, esse projeto, o nome dele é o Launchpad. O Launchpad é um programa de aceleração global de startups no Google. Tá? E ele é um programa onde a gente acelera a área tech da startup. Então, hoje em dia, você tem as startups que passam pelos programas de aceleração no Brasil inteiro, mas a aceleradora está acostumada a acelerar a startup no ramo lá de marketing. Vou pegar um pouco de RH, um pouco de business plan. Mas se você olhar para a área tech, você perguntar para esses caras, e na área tech, o que você faz com a equipe dos caras? Ah, então, veja bem, a nossa área tech, a gente dá uma pincelada, mas a gente não aprofunda. Cara, como que vocês não aprofundam nisso? Uma startup, um empreendedor que quer crescer o seu negócio, ele cresce como um todo. Ele cresce infraestrutura, ele cresce produto, e ele não pode esquecer da tecnologia. Se uma dessas verticais não cresce por igual, você corre o risco de quebrar. Então, o Launchpad ele veio para o Brasil exatamente para suprir essa lacuna do mercado, onde a gente capacita as equipes técnicas das startups. Lógico que a gente fala um pouco no programa de aceleração também, sobre a parte de marketing, business plan, porque ela não se completa sozinha, a parte tech. Mas a nossa ênfase vai ser a parte tech. Tá? Então, aqui eu falei um pouco para vocês do programa de aceleração, como funciona o Launchpad. E dentro do Google, eu estou com uma outra iniciativa também, que são um programa com os parceiros. O que são esses parceiros? Dentro da nossa área, a gente tem alguns parceiros que são algumas aceleradoras, algumas pré-aceleradoras e alguns hubs de negócio, que no caso é o Cubo do Itaú e o InovaBra do Bradesco, que são nossos parceiros internos. Então, o que a gente faz? Eu montei, junto com os nossos parceiros, um ritmo de trabalho. Eu falei, deixa eu criar um ritmo de trabalho anual com esses parceiros. Porque quando eu entrei no Google, legal, a gente tem os parceiros. Tá bom, o que a gente faz para os parceiros? Então, a gente não tem nada muito organizado. Então, peraí, está errado isso. Então, vamos organizar, vamos fazer uma coisa legal. E aí eu criei a linha do sucesso do empreendedor lá dentro. O que é essa linha do sucesso do empreendedor? A gente tem a pré-aceleradora, que é a nossa parceira, que para quem não sabe o que é, a pré-aceleradora ela pega aquele empreendedor que está no estágio inicial do negócio, com a ideação, e ajuda eles a tirar essa ideia do papel a começar a rodar, a faturar ali seus 40, 50 mil no mês.
Então, essa é a fase da pré-aceleração. Quando chega no final dessa pré-aceleração, eu viro para essa nossa parceira e falo assim, ô pré-aceleradora, tem alguém com destaque aí? Tem alguém que se destacou aí na pré-aceleração, que tem potência, potencial de escala, tá legal? Pô, Ivo, legal, tem uma, tem duas, às vezes não tem nenhuma, e não tem problema. Aí, quando surge alguma delas, eu falo, legal, agora eu vou pular esse cara da pré-aceleração para a aceleração. E aí eu indico esse cara para entrar na aceleração. Dentro desse programa de aceleração, o que a aceleração vai fazer com essa startup ou com esse empreendedor? Vai ajudar ele a crescer. Então, eles vão começar a desenvolver equipe, desenvolver departamentos, fazer fluxo de trabalho lá dentro. Eles vão começar a ganhar corpo. Esse ganhar corpo é onde o cara vai começar a faturar lá seus 100 mil no mês, seus 200 mil no mês. Então, esse é o papel da aceleradora. Passou a aceleradora, eu chego e pergunto, aceleradora, tem alguém legal aí que destacou no programa de vocês? Ah, Ivo, tem um, tem dois, tem três? Não, não tem ninguém. Tudo bem. Quem se destacou, eu vou ficar de olho nesses caras para indicar eles para o Launchpad. Porque o Launchpad é um programa de aceleração do Google que a gente olha as startups que elas estão um pouco mais maturadas no mercado. E as startups já estão aí mais ou menos rodando uns 500 mil no mês e já estão com valuation na casa dos milhões. Então, esses caras, qual que é a lacuna de mercado que esses caras não tinham? Eles já estavam grandes, considerados grandes aqui no Brasil para o mercado, já com valuation de alguns milhões, e esses caras precisam de uma ajuda para crescer mais. Esses caras precisavam de um empurrãozinho só para continuar crescendo mais até virar um unicórnio lá na frente. Então, aí que a gente resolveu pegar exatamente essas startups tracionadas. Então, hoje, dentro do Google, muita startup cai de paraquedas em algum departamento, falando, queria saber mais do programa de startups, assim, assim, assim. E hoje a gente acabou virando referência por esse trabalho, por essa trilha do sucesso do empreendedor. Então, muitas áreas lá dentro acabam, você quer falar de startup? Então, fala com os meninos lá do Launchpad. E aí, quando chega esse contato para mim, eu consigo fazer várias perguntas direcionadas para a startup, para entender qual que é o nível de maturidade que elas estão, para saber onde eu posso indicar eles para dentro dessa trilha. Se seria pela maturidade deles uma pré-aceleração, uma aceleração, ou vindo para o Launchpad. Então, a gente consegue guiar isso. E isso tem dado muito certo lá dentro do Google. Tanto é que a gente virou referência entre os departamentos lá por conta dessa trilha do sucesso. E aqui a gente tem a construção da trilha do sucesso que eu falei para vocês. E assim, gente, o Google, puta, empresa legal, tem escorregador, mesa colorida, tudo, não sei o quê. Tem. Mas ele não é diferente de qualquer outra grande empresa, que no final você tem que entregar seus resultados. Você trabalhou em cima de tudo isso, o que tudo isso te rendeu no final? O que tudo isso foi bom para você gastar o seu tempo, gastar o tempo da empresa para isso? Então, no Google também a gente tem a apresentação de resultados normais, em cima de todo esse trabalho que a gente desenvolve. Então, lá dentro a gente tem muita liberdade para isso. Você quer desenvolver tal projeto? Beleza, desenvolve. Tranquilo, vai lá. Mas, no final, eu vou te perguntar qual foi o resultado daquilo. Então, o Google funciona como qualquer outra grande empresa normal. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de mentalidade disruptiva. Tá? O que é isso? Quem são? Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Então, assim, gente, mentalidade disruptiva é uma coisa comum que a gente já vem vivenciando faz um tempo. A gente já vem passando por ela faz um tempo. Tá? Dentro do Google, como é que a gente trata de mentalidade disruptiva? A gente tem esse costume todo dia de trazer para dentro da equipe essa discussão de novos modelos de negócio que as startups vêm criando, como é que elas vêm revolucionando o mundo de uma forma tão rápida, como que isso acontece? Então, vira e mexe, a gente acha uma reportagem, alguma coisa falando alguma coisa de uma startup, e a gente traz isso para dentro da equipe. Galera, vocês viram isso aqui que aconteceu? Aqui, assim, assado? E todo mundo fala um pouquinho do que acha do seu ponto de vista para aquilo. Achei legal aquela fusão que aconteceu aqui, assim, assado, essa compra que aconteceu, essa startup que ela faliu, por que aconteceu isso? Então, a gente traz essa discussão todo dia para dentro. É modelo novo de negócio que os caras estão aplicando. Legal. Modelo novo de negócio que ainda não existe, que é o tal do disruptivo que todo mundo está começando a falar. Então, ele é uma coisa bem simples. Tá? E aí eu vou falar um pouco de algumas empresas que, com certeza, são empresas que já quebraram essas barreiras da disrupção no nosso mercado.
que quebraram um pouco desse status quo que a gente está acostumado aí no dia a dia. Então, são 4 empresas que vocês conhecem muito bem, que é a Uber, o Airbnb, o iFood e o WhatsApp. Por que dessas empresas? O Uber, por exemplo, o Uber é considerado a maior empresa de transporte do mundo sem ter nenhum carro próprio. O Airbnb é conhecido como a maior empresa de hospedagem do mundo sem ter nenhum hotel próprio. O iFood, maior cadeia de alimentação no mundo sem ter um restaurante próprio. E o WhatsApp, que é a maior rede de telecomunicação do mundo sem ter uma antena de telefone. Então, essas empresas, elas têm uma quebra de barreiras muito grande no mundo atual, onde elas conseguiram criar essa disrupção do dia para a noite. Elas fizeram isso muito rápido. Você vê um exemplo que a gente tem aqui que eu não coloquei, que é o caso da Kodak. Quem que lembra da Kodak aqui? A Kodak foi muito isso. Então, a Kodak, assim, era uma empresa de revelar foto. Surgiu a câmera digital. E aí, o que aconteceu com a Kodak? Kodak, em questão de meses, 1 mês, 2 meses, cadê a Kodak? Sumiu. E aí você bate lá, Kodak, e aí, vocês não vão se reinventar, fazer alguma coisa, se mexer? Pô, a gente não sabe para onde ir, o que fazer. Então, eles não estavam esperando por isso. Que é a mesma coisa dos concorrentes desses caras, que não estavam esperando por essa disrupção. Então, o melhor exemplo que eu acho para a gente falar um pouco de disrupção é o Netflix. Netflix é uma startup que eu... Ah, meu Deus, peraí, gente. É agora? Não, pô, computador. Aí. O Netflix é uma startup que, assim, eles revolucionaram o nosso mundo. Eles quebraram barreiras por 4 vezes. E muitos de nós nunca percebemos isso. Então, eles conseguiram quebrar esse status quo durante a nossa caminhada aí de 97 para cá. Eles conseguiram revolucionar o mundo por 4 vezes, dentro do modelo de negócio deles. E a gente nunca percebeu isso. Então, o primeiro foi em 97, quando o Netflix ele de fato surge, e ele começa com um novo modelo de plano de assinatura, um modelo de negócio disruptivo para filmes. Então, assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Só eu não ficar falando também, né, gente? Me ajuda aí. Quem lembra aqui, na sua época lá atrás, que você precisava pagar uma mensalidade para se filiar para uma locadora? Quem que lembra? Levanta a mão. Legal. Quem aqui lembra naquela época da locadora que se você não devolvesse o filme rebobinado, você pagava uma multa? Quem lembra disso? Tá. Agora a pergunta, gente, quem que não passou por nada disso que eu falei? Quem não entendeu nada disso que eu falei? Tem alguém? Vocês? Pô, legal. Boa, boa. Boa. Então, assim, qual que era o plano de negócio do Netflix no começo? O Netflix era assim, funcionava tudo por correio, gente. Então, assim, você mandava uma carta para o Netflix, pedindo o catálogo deles. Eles mandavam via correio o catálogo para sua casa e você assinalava no catálogo deles, do número 1 ao número 10, quais que eram os filmes que vocês queriam ver. E aí eles te davam o primeiro filme. A única regra dentro do Netflix naquela época é que você só podia receber o segundo filme se você devolvesse o primeiro, ou o anterior. Então essa era a única regra. Você podia ficar com o filme o quanto tempo você quisesse. Não tem problema. Então essa foi a primeira vez que o Netflix conseguiu quebrar uma barreira dentro do plano de negócio deles. Onde o Netflix chegou nessa época, bateu lá na porta da Blockbuster, quem lembra estava bombando aqui no Brasil. Blockbuster, eu tenho aqui um modelo de negócio que está funcionando bem. Vocês não querem dar uma olhada, não, para ver se interessa? E a Blockbuster falou, não, obrigado, isso aí não vai dar certo não, cara. Isso aí não vai dar. E aí, depois de uns anos, é muito nítido quando você olha a linha de faturamento dessas duas empresas. No começo, Blockbuster lá em cima e Netflix lá embaixo. E depois de alguns anos, essa linha inverte. Eles se encontram. E essa linha inverte. Foi aí que a Blockbuster começou a morrer aqui no Brasil.
A segunda vez que eles quebraram paradigmas aqui no Brasil, aqui no mundo, na verdade, foi em 2017, quando surge um novo modelo de distribuição desse conteúdo do Netflix, que é a entrega de conteúdo via streaming com qualidade. Então, nessa época de 2017, é quando o YouTube estava, de certa forma, começando a aparecer mais aqui no Brasil. E aí, o pessoal do Netflix pensou assim, pô, se o YouTube consegue entregar 30 segundos de propaganda, 1 minuto de propaganda, 1 minuto e meio, por que eu não consigo entregar 30 segundos de um capítulo de uma série? Por que eu não consigo entregar uma série? E os caras fizeram esse questionamento interno. Se o YouTube consegue fazer isso com 3, por que eu não consigo? E aí, pô, quando o Netflix anunciou isso no mercado, que eles iam começar a trabalhar nesse caminho de produzir conteúdos para ser entregue em streaming com boa qualidade, as ações do Netflix caíram 10% no mercado naquela época. Ninguém acreditava na ideia. Falava, meu, esses caras estão malucos, esses caras são loucos. E eles conseguiram. E quando eles conseguiram, foi aí pela segunda vez que eles conseguiram quebrar um paradigma aqui no Brasil. Tá? Em 2013, foi a terceira vez que eles conseguiram quebrar esse paradigma, que é quando surge um novo modelo de reprodução, que é a entrega de conteúdo através de Big Data. Então, a Netflix começou a analisar. Netflix começou a ver, pô, eu tenho lá meus usuários acessando a minha plataforma. Isso, para o Netflix, são dados, são informações dos seus usuários. Então, por que eu não começo a trabalhar, entregar os conteúdos com que meus usuários estão querendo? Então, eu vejo lá que na segunda de manhã tem muito desenho, na quarta-feira tem muito suspense policial, na sexta-feira à noite tem muito romântico. Então, por que eu não começo a trabalhar isso? Por que eu não começo a trabalhar esse Big Data lá dentro? Então, foi onde eles começaram a trabalhar todas essas informações que eles tinham lá dentro e direcionar isso para os seus usuários. Tanto é que foi foi mais ou menos em 2011, 2012, que o Netflix já estava trabalhando com esse Big Data que eles tinham lá dentro, com essas informações dos usuários, que eles começaram a criar a primeira série própria do Netflix. Não sei quem lembra, mas é aquela House of Cards. Que foi onde o Netflix falou, cara, eu estou tendo muita procura na minha plataforma de série relacionado à política, problema político, sociocultural político. Então, por que eu não entrego isso para eles? Eu tenho aqui o conteúdo, mas por que eu não começo a produzir o meu próprio conteúdo? Então, House of Cards foi a primeira série própria no Netflix que eles conseguiram fazer essa entrega. E aí eles começaram a produzir cada vez mais conteúdos próprios. E aí a gente tem agora a última vez que eles quebraram esse paradigma, que foi em 2018. Que em 2018 foi o quê? Surge um novo modelo de acesso ao conteúdo. A entrega de conteúdo através de qualquer plataforma que você tenha. Seja computador, notebook, celular. Então, quer ver? Uma pergunta hoje aqui. Quem aqui tem filho de mais ou menos aí de 4 ou 6 anos? Tem alguém com filho nessa idade? Você. Qual que é seu nome? André. Quantos anos? Quem? Uma de 2 e uma de 5. A de 5, se você coloca ela na frente de uma televisão, ela assiste? Exatamente. É esse conceito que eu queria chegar. Crianças normalmente dessa idade de 5, 6 anos, vamos colocar até mais ou menos uns 12, eles não entendem o conceito de televisão. O que é o conceito da televisão? É uma caixa preta que coloca um conteúdo que você é obrigado a assistir. O conteúdo, a propaganda, e você tem que ficar ali assistindo aquilo que você não quer. Crianças dessa idade já não entendem mais isso. Crianças dessa idade, elas querem ter o conteúdo que elas querem, na hora que elas querem e onde elas querem. Seja no smartphone, seja no tablet, seja no notebook. Então, essa foi a 4ª vez que o Netflix conseguiu quebrar essa barreira. Que você tem o conteúdo que você quiser, aonde você quiser, a hora que você quiser. Tá. E aí tem um novo tipo de entretenimento, que é a 5ª quebra de barreira que a gente está passando hoje. Que a maioria das pessoas nem sabem que a gente está passando por isso, mas acontece. Tudo isso que o Netflix faz não deixa de ser entretenimento. E a gente hoje está passando pela própria 5ª barreira, que é a autoexpressão.
o que é essa autoexpressão? Vou fazer pergunta para vocês. Quem aqui já foi num restaurante legal, um restaurante bacana, que você tira aquela foto daquele prato bonito e posta em rede social? Quem aqui já fez isso? Levanta a mão, gente, não precisa ter vergonha. Legal. Ou então tem aquela foto, que é aquela foto que você tira da... Você está sentado na praia, você tira a foto da perna com a areia e o mar lá no fundo. A Jennifer. Quem aqui já fez isso? Levanta a mão, gente, sem vergonha. Isso é o que a gente chama hoje da quinta quebra de paradigma, que é a de entretenimento, a autoexpressão. Hoje, se você reparar, as pessoas hoje elas estão gastando mais tempo em rede social com essa autoexpressão, onde a gente produz o nosso próprio conteúdo, ao invés de ficar assistindo televisão ou YouTube, que seja. Ontem à noite eu me peguei fazendo isso no hotel. Eu com a televisão ligada lá no jornal e mexendo aqui no celular, olhando o Facebook, WhatsApp e tudo. Eu falei, gente, isso aqui está de fato acontecendo e a gente nem sabe que a gente está passando por isso. A gente não entende isso. E essa autoexpressão, ou todas essas quebras de paradigmas que a gente teve aí em relação à tecnologia, tudo tem o lado bom e tudo tem o lado ruim. Eu aqui tá legal, só estou falando do lado bom, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, evoluiu para cá. Mas tudo tem um lado ruim também. O lado ruim é um vídeo que eu vou passar para vocês aqui agora, que eu queria que vocês assistissem e vocês colocassem a mão um pouquinho na consciência para esse vídeo, tá?
E aí, gente? Vocês se familiarizaram com alguma das situações? Todas? Pois é, cara. É assim que a gente está ficando. A gente está virando refém da tecnologia. Então, como eu disse, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Então, hoje vai muito da gente saber dosar isso. Da gente ter essa autoconsciência nossa. Saber dosar isso. Tá. Então, quando a gente fala, a gente está ficando refém da tecnologia, dessas empresas disruptivas, essas startups que estão revolucionando o mundo, nesse tempo surgiu essa estudiosa, chamada Sara Saravasti. A Sara Saravasti ela é uma pesquisadora da Universidade de Virgínia, e ela começou a pensar assim, cara, eu quero estudar a mentalidade desses caras que estão criando essas empresas disruptivas. Seja o empreendedor, a startup, eu quero entender mais como que esses caras pensam. Então ela começou a desenvolver um estudo na Universidade de Virgínia, e ela começou a estudar esses empreendedores, dessas startups que conseguiram mudar o mundo muito rápido em pouco tempo. E o resultado dela, ela chegou num conceito que hoje ela chama de effectuation. Tá? O que é esse effectuation? Ela estudando esses empreendedores, ela descobriu que esses empreendedores eles não planejam o sucesso deles. O que é planejar o sucesso? A gente é ensinado desde a época de escola, depois faculdade, que a gente tem que ser bem-sucedido. Que a gente tem que estudar numa escola, depois fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer um doutorado, um MBA, e eu vou ser um cara muito fera, eu vou abrir um escritório, eu vou ser o melhor do meu bairro. Então a gente planeja o nosso sucesso. E dentro do effectuation, ela percebeu assim, ninguém planeja o fracasso. E o que é planejar esse fracasso? O fracasso é até onde eu posso ir. Então, dentro desse conceito de effectuation, que é, em vez de planejar o sucesso, planeje o fracasso. Até onde você consegue ir. E dentro desse conceito de effectuation, ela entra dentro da perda suportável, que foi a tese que baseia o effectuation. Então, o que é a tese disso? Que é até onde você, empreendedor, consegue ir. Qual que é o mínimo que você consegue ir para sustentar hoje a sua empresa como empreendedor, a sua vontade, a sua ideia. Você dentro de uma grande empresa, até onde você sustenta aquela ideia que você quer apoiar. Você falando de empreendedorismo para isso, na sua perda suportável, é assim, até onde eu estou disposto a tirar 5 mil do meu bolso para cobrir a empresa, até onde eu estou disposto a tirar 10 mil, 15 mil, até onde eu estou disposto a dar o meu carro, até onde eu estou disposto a perder a minha casa, até onde eu estou disposto a perder o meu CPF, sujar meu CPF por conta disso. Até onde eu vou com a minha empresa? O que eu estou disposto a perder por ela? E esse é o que ela chama do conceito de perda suportável. E ela ainda vai mais além que isso. Ela fala que quando você se planeja nessa perda suportável, nesse effectuation, até onde eu posso perder, isso te dá liberdade para você não planejar o sucesso e você crescer mais do que você estava planejado. Então você acaba não se limitando no seu planejado de crescimento. Você simplesmente está preparado para a hora que sua régua descer do vermelho para baixo, opa, aqui eu tenho que parar. Mas se estiver dando muito certo, continua. Expande, continua crescendo, não se limita. Então esse é o conceito que a Sara Saravasti defende lá dentro da Universidade de Virgínia. Eu não sei quem de vocês assistiu esse filme, Os 127 Horas. Alguém aqui já assistiu? Show, boa. Esse filme, Os 127 Horas, para mim é o exemplo perfeito que ele fala dessa perda suportável, que eu estou falando para vocês. Esse filme, vou estragar um pouquinho do filme, tá, gente? Para quem não assistiu. É um pouquinho de spoiler ali, só um pouquinho. Mas assim, o filme é um alpinista e ele sai para escalar aí umas pedras, umas rochas sozinho. E aí, no meio dessa escalada, ele cai num buraco e cai uma pedra junto com ele. E essa pedra prende o braço dele, entre a pedra que caiu e a rocha. Ele fica com o braço preso. E ele não consegue se soltar sozinho dessa pedra. E aí ele tem que tomar a decisão. Ou ele continua lá, tentando tirar o braço, arrumar um jeito de tirar o braço, até onde ele aguentar, ou até onde ele morrer. Ou
ele corta o braço fora e continua vivendo. Então, muitas das vezes, essa é a decisão que o empreendedor precisa tomar. O empreendedor, ele consegue cortar um braço da empresa dele para continuar sobrevivendo, ou ele vai ficar tentando, insistindo naquilo até ele morrer, até a empresa dele morrer? Até onde você vai fazer isso dentro da sua empresa? Até onde você vai sustentar uma ideia até você morrer? Ou você prefere, deixa aquela ideia, vou perder aquela ideia, que seria aquele braço, e continuar a vida para frente, pensando em outras possibilidades, outras coisas, outros modos diferentes de fazer aquilo. Então, esse é exatamente o conceito de perda suportável. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês agora de Google, tá? Que é onde a área de developers, que é a área de programação, para onde que a gente está olhando hoje em dia, com tudo isso acontecendo no mercado, onde que a gente está mirando. A gente está mirando esse carinha um pouco famoso aqui, que é o Google Cloud, que é a nossa plataforma de cloud. E a gente está olhando esse outro carinha aqui, que é a inteligência artificial. Então, são duas coisas hoje que estão super no momento. Que é cloud, onde você armazena as suas coisas. E a inteligência artificial, que, nossa, vou implantar dentro da minha empresa que vai ser animal, não vou fazer mais nada. Só vou programar para fazer tudo sozinho. E não é bem assim que funciona. Então, a gente recebe muitas startups achando que é esse mundo de maravilhas, e a gente fala, amiguinho, vem cá, vamos conversar. Tá? Então, falando um pouquinho de inteligência artificial, a gente tem muitas ferramentas dentro do Google de inteligência artificial que ela vai ajudar a automatizar alguns processos dentro da empresa. Não é que ela vai fazer sozinha. Tá? Então, ela vai ajudar a automatizar. Ela vai tirar um pouco do trabalho braçal que você tem e vai transformar aquilo em automatizado. Mas se você não estiver acompanhando e tiver um mínimo de coisa errada dentro dessa programação desse carinha aqui, ele vai fazer linha de produção, gente. E não vai dar muito certo isso, não. Entendeu? Então, é sempre com a supervisão nossa, tá? Então, aqui a gente tem algumas ferramentas que eu resolvi aqui trazer e falar um pouquinho para vocês, que são as ferramentas que estão mais em alta dentro hoje do Google de inteligência artificial. Uma delas é a Talent Solution, que é mais voltada para RH de empresa. Então, o que o Talent Solution ele faz? Ele pega a vaga que você tem aberta e pega o seu banco de dados de pessoas que você tem ali inscrita. E ele vai analisar exatamente as qualificações dessas pessoas para a vaga em aberta. E vai sugerir isso para a pessoa do RH. Temos possíveis pessoas em potencial candidatos para essa vaga. E aí a pessoa vai conduzir isso. Então, tem muitos lugares hoje que ainda continuam fazendo essa seleção ainda de certa forma, braçal. E essa ferramenta veio para ajudar nisso, para a turma aí de RH. A outra é a Contact Center, que todo mundo fala que é o atendimento, né? É aquele pessoal do call center. Esse Contact Center, como é que ele vai ajudar vocês? Ele não é aquele call center que você fica lá 5 minutos com a secretária eletrônica no telefone e ela não te resolve nada. Eles estão usando isso de forma errada. Porque qualquer atendimento assim não é para isso. Esse atendimento, o Contact Center, ele serve para direcionar o seu problema para a área certa, para o departamento certo. Então, ele vai te fazer ali algumas perguntas para te direcionar para a pessoa certa. Entendeu? Não é para ele ficar resolvendo o seu problema, anote o número de protocolo e beleza, beijo, tchau. Não é para ser usado dessa maneira. Tá? Outra ferramenta que a gente tem é o TensorFlow, que ele é meio famosinho assim entre a galera de programação. Alguém conhece o TensorFlow aqui? Boa. Usa? Perfeito. Boa. Então, assim, o TensorFlow ele é uma biblioteca de dados para as máquinas, com ampla rede de variedades de tarefa. Então, o TensorFlow, você consegue colocar dentro dele vários tipos de tarefas para que aquela sua máquina ele consiga executar. Então, um exemplo bem simples, básico, é como se você tivesse um robô na sua casa, e aí você vai programar ele para 7 horas da manhã te despertar, 8 horas da manhã ligar o chuveiro, às 9 fazer o café, às 10 começar a limpar a casa. Só que ele é voltado para a empresa, para corporativo. Tá? Não serve para isso, para essas coisas, tá, gente? Esse é um exemplo. Mas ele é isso. E a última que eu acho bem legal, que é a Cloud Vision. A Cloud Vision ela é 100% inteligência artificial. E o que ela faz? Ela faz o reconhecimento de imagem com poder de tomada de decisão. Então, esse Cloud Vision ele é o maior desafio que ele tem dentro dos programadores de inteligência artificial, porque é onde ele reconhece a imagem, aquela programação que você colocou dentro do seu hardware, ele reconhece a imagem,
ele absorve aquela imagem, ele tem uma tomada de decisão perante aquela imagem e ele age. Então isso é a maior dificuldade dos caras. É como se fosse o nosso cérebro funcionando. Que a gente visualiza alguma coisa, tem uma tomada de decisão e age. Só que o nosso cérebro faz isso em milésimo de segundos. E esses caras estão tentando colocar isso hoje dentro de um robô. Então eu vou passar um vídeo aqui para vocês que vai explicar mais ou menos como é que é esse Cloud Vision, para vocês terem noção. Roland Justin performs dynamic and sensitive tasks. Catching a thrown ball Aqui é um teste que eles estão fazendo com o robô. A tight interplay of fast Então vocês vão perception, ver, ó, a good ele catching joga a bola pro strategy, robô. body control and dexterity is needed. E o robô consegue pegar. Então aqui você vê que ele tem 3 câmeras na cabeça, o robô. 2 câmeras é para conseguir analisar a trajetória da bola, como que ela está vindo. Ele consegue ver toda essa trajetória da bola, ele consegue processar aquela imagem e voltar com uma ação. Se ele precisar mexer o braço, se ele precisar se deslocar o corpo, se ele só precisar mexer a mão, para conseguir pegar aquela bola. Então, ó, ele consegue desenhar toda a trajetória da bola. The resulting joint paths are executed by the arms, torso, and mobile platform. The head joints are controlled to keep the balls in the camera's field of view. The hand closes at the planned catch time. For easy user Ele analisa interaction, tudo aqui an nessa imagem. iPad-based Ele analisa interface não is só o provided. percurso da bola, a velocidade, peso, que nem o nosso cérebro faz. Eles estão implantando exatamente isso dentro de um robô. And 5 milliseconds in time, leading to a catch rate of over 80%. Despite the challenges of vibrations, elasticities, distributed sensor, actuator, and computing resources, this is achieved by combining the right sensors, intelligently taking the different precisions of the kinematic subchains into account, and thoroughly handling all timings in the sub-millisecond range in the software. E aqui é o segundo experimento que eles fizeram com o robô, que é muito interessante. É um robô fazendo um café numa máquina de café. Então, assim, o robô ele precisa olhar para os elementos que ele tem ali na bandeja, ele precisa processar aquela imagem e ele precisa devolver a reação daquela imagem. Se aquilo é uma cápsula, como que ele pega a cápsula do café, com que força ele pega a cápsula do café, aonde ele tem que colocar a cápsula do café e depois servir. Is relaxed using the arm's torque sensing and gravity model. This is a requirement to be able to exactly measure the pose of the hand for later reinsertion of the draw. Using the strategy, the grasp can be executed even in case of huge uncertainties. Compliant control allows to handle even very light or soft objects. The versatility of Justin is achieved by pairing the performant hardware with intelligent software. Então, inteligência artificial, galera, que eu quis mostrar um pouquinho para vocês, é essa realidade que a gente já vive hoje. Isso existe. Isso é real. Isso é muito louco, né? E aqui eu vou falar um pouquinho de vocês agora do Google Cloud, que é a segunda ferramenta aí que a gente está mirando lá dentro do departamento de programação dentro do Google, que é onde tem conseguido ajudar muitos empreendedores. E aí a mesma coisa, trouxe algumas ferramentas que estão em destaque dentro do Cloud que pode ajudar muito. Então hoje a gente tem o Cloud Storage, que é o armazenamento de objetos em cache, que ele é global e aproxima do final dos usuários. Então esse armazenamento, você consegue armazenar suas ferramentas dentro do cloud, só que você consegue escalar isso via global. E você consegue fazer com que esse seu storage do armazenamento, ele te traga alguns dados, informações sobre o seu usuário final. Coisas que poucas plataformas hoje em dia fazem isso. Que eles conseguem te dar meio que esse big data ali dentro. O próximo que a gente tem é o Cloud SQL, que ele é o serviço de banco de dados para SQL, que é para onde o SQL ele vai ser a sua chave para conseguir acessar os seus dados dentro do Google.
Então, hoje é uma chave, digamos que genérica, você consegue usar o SQL para vários tipos de programação dentro de um programa só, que é o Cloud SQL. Bom, a gente tem o BigQuery, que quem mexe com programação aqui conhece, que é o armazenamento de dados totalmente gerenciáveis e alteráveis, escalável com machine learning incorporada. Esse machine learning aqui que a gente está falando é a inteligência artificial que a gente acabou de falar. Então, você consegue colocar os seus dados, armazenar dentro do BigQuery, e ele consegue analisar os seus dados e te dar no final, seja do mês, de quando você estiver pesquisando, ele consegue te dar a escalabilidade daquilo. Se você está escalando, se você está estagnado, se aquilo está baixando, ele consegue te dar todo um relatório final sobre aqueles seus dados imputados ali dentro. E o Firebase Crash Analytics, que esse eu sou um dos fãs dele. Que assim, hoje em dia, quem tem empresa, quem tem startup, mesmo você em casa, certeza que alguém aqui já recebeu aquele e-mail. Desculpe, mas estamos com instabilidade no nosso servidor. Desculpe por esse problema, estamos trabalhando para conseguir consertar, alguma coisa assim. Esse trabalhando para consertar, isso requer um trabalho tremendo de uma equipe de programação por trás. E o Crash Analytics ele vai fazer exatamente isso. Ele faz com que você consiga acessar esse seu servidor de uma forma mais rápida, seja do tablet, do celular e do computador, e você vai conseguir identificar essa instabilidade na hora e conseguir corrigir ali na hora. Coisa muito difícil quando você tem um servidor rodando, você conseguir fazer isso, sem uma equipe por trás. Então ele consegue corrigir esse problema ali na hora de uma forma mais rápida e eficaz. Tá? Então, assim, eu trouxe mais um filminho aqui para vocês. É um filminho que está bem famoso aí na internet. Tá? A gente tem esse cara, esse cabeludo que está aqui. Esse cabeludo ele é chamado de startupeiro no filme. Só que, no meu conceito, eu prefiro chamar ele de empreendedor. Porque não é só o startupeiro que é empreendedor. Existem vários empreendedores de várias coisas. Tá? Então, eu prefiro chamar esse cara de empreendedor, que é startupeiro, e a gente tem esse cara aqui que está só de calção, que ele é denominado mercado de trabalho. Então, eu vou colocar esse vídeo rapidinho aqui para vocês verem, que eu acho que é um vídeo legal para a gente refletir. Então, assim, gente, o que eu quis passar para vocês aqui nesse filme? Você ser o cara ali, o startupeiro, ali o empreendedor ele não define você sou empreendedor porque tem uma empresa aberta, tem um negócio aberto. Não. Você pode ser empreendedor dentro da sua empresa também. Você pode ser empreendedor aqui dentro da Algar. Basta você ter novas ideias. Basta você apostar em algo novo aqui dentro e querer executar. Muitas das vezes, o empreendedor vai tomar porrada. E como todo bom e fiel empreendedor que acredita até o fim na sua ideia, você vai até o fim, você vai levantar do chão e vai continuar. Então, assim, o mercado às vezes pode ser duro, a empresa pode ser dura, mas cabe a vocês, um por um, criar essa mentalidade disruptiva dentro de vocês para querer mudar isso. Cabe a vocês isso, essa responsabilidade. Tá? Pessoal, deixo o meu LinkedIn aqui no final para vocês. Quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, fiquem à vontade, a gente conversa por lá, troca ideia. Pô, eu estava pensando nisso, isso e aquilo. Gente, à vontade, podem me procurar por lá. E aí eu queria ver se eu consigo... Como é que nós estamos aí de tempo? Tem 5 minutos para perguntas. Pô, vamos abrir pergunta aí para a galera. Show de bola. Palmas para o Ivo, galera.
Show de bola, mestre. Você conseguiu juntar algumas estrelas da cidade aí, viu? Tem muita gente importante aqui hoje. Pessoal, vamos abrir para perguntas, então? Quem tem a primeira pergunta? Boa. Toda vez, né? Estou aqui na frente. Você falou no começo que vocês direcionam ou escolhem para onde startups podem ir, né? Se é para o launch ou para parceiros, né? E aí eu fiquei pensando assim, vamos supor que você tem duas ideias inovadoras, porém uma é travada para financeiro, você vai ter um ganho financeiro muito bom. E uma outra para um impacto social muito bom. O que de certa... Você vai ter que priorizar. Você vai priorizar o quê? Vou te responder com uma pergunta. O que você mais gosta de fazer? O que você mais ama fazer dessas duas iniciativas? O que é aquilo que vai te segurar pelo coração e falar, putz, eu quero porque eu acredito nesse projeto, eu acredito nisso? Não, você assim, tem duas empresas diferentes. Ok. Duas igualmente boas. Ok. As pessoas gostam, eu gosto de ajudar as outras pessoas, né? Ok. Por exemplo. Mas eu também gosto de ganhar dinheiro. O que você vai priorizar aí? Uai. O que você quer priorizar? Você quer ficar rica, milionária, ganhar dinheiro ou você prefere ajudar as pessoas? O que mais te toca? O que você vai seguir para o... Digamos que assim, qualquer das duas hipóteses, você quer seguir com isso para frente. Tá? Você quer seguir com isso para a sua vida. O que te toca lá dentro no coração? Que você vai falar assim, pô, eu quero isso para a minha vida. Então, é mais de você ter essa reflexão sobre você. As duas podem ser muito boas, as duas podem caminhar. Você pode ganhar dinheiro com as duas. Indiferente. Agora, assim, o que você quer levar para o resto da sua vida com você? Que você sabe que você vai estar lá ferrada na lama, corta o braço ou sobrevivo, mas eu quero acreditar na minha ideia, eu quero levar isso para a minha vida. Eu acredito nesse propósito. Qual que é o seu propósito? Certo, mas e vocês, como avaliadores? Nós, como avaliadores, não vai ter o certo ou errado, o ruim ou o bom. É mais do seu propósito. Eu vou entender assim, o que você quer tocar no coração? Ah, eu quero seguir para o ramo de social, quero ajudar as pessoas. Eu vou te atender do mesmo jeito que eu vou atender como se fosse uma fintech. Eu vou te atender do mesmo jeito. O caminho não vai ser o mesmo a ser percorrido, mas eu vou te atender do mesmo jeito. Eu vou falar, independente de qual das duas estradas você queira seguir, o que você vai ter que passar para construir isso é a mesma coisa. Todo esse processo de construção que você tem da sua startup, ou sua empresa, ou seu negócio, vai ser o mesmo. Você vai ter que passar pelas etapas. E isso não tem como correr. Então, assim, é mais um propósito seu. Obrigada. O que também talvez não impede de você pensar neste momento, por um período, de repente, o social, você pode falar assim, não, eu quero num outro momento na minha vida, quando tiver um pouco mais maturidade. Então, você não precisa abandonar um para poder ter o outro. Você pode ter os dois, mas talvez não ao mesmo tempo. Né? Isso então, pode te consumir muito. Você pode chegar no meio da estrada e falar, pô, quero pivotar, desistir de tudo isso que eu estou fazendo, quero começar do zero. Ok, não está errado. Não tem errado e certo. É o que você quer fazer, o que você sente. É o seu propósito. Vamos lá, mais alguém? Próxima pergunta. Vamos, pessoal. Boa. Boa tarde. Boa tarde. Uma das palestras que a gente teve ontem, eles trouxeram alguns erros da inteligência artificial. E um deles foi relacionado ao Google Fotos. Se alguém estava aqui ontem e quiser me corrigir. Em 2015, o Google Fotos, eu não sei em qual país, mas ele selecionou, igual ele faz com celulares, ele pega fala, natureza, montanha, etc. E ele selecionou as fotos de amigos de uma pessoa negra e colocou como gorilas em 2015. Não tem muito tempo. Uhum. Então, eu queria ver da sua visão como que é essa coisa da inteligência artificial, se você acredita que ela vai abraçar esse feeling, né, humano, da diversidade, de olhar e saber reconhecer essa diversidade que a gente tem no mundo hoje. Eu digo que ela vai abraçar e ela vai suportar isso sempre que tiver alguém humano olhando por trás disso. É exatamente o que eu falei ali. A inteligência artificial, ela não vai resolver os seus problemas, o seu mundo. Você vai programar ela para fazer o que você quer. Se você... Depende assim, pode ter sido um erro de programação, pode ter sido um erro de matching. O cara que programou errou alguma coisa ali dentro.
E aí, quando ele errou, é que nem eu falei, vira a linha de produção. E vai saindo errado até alguém falar, para tudo, está errado, tem que corrigir. Mas até a inteligência artificial ela precisa sempre de um humano por trás. Hoje tem uma startup muito interessante lá em São Paulo que chama Humanize. Não sei quem conhece. A Humanize ela já foi criada exatamente para conseguir humanizar os atendimentos de chatbot dentro das empresas, que ficaram totalmente engessados, ficaram totalmente robotizados. Então a gente está vendo que já tem startup que está surgindo para resolver o problema da inteligência artificial. Então, assim, vai ter que sempre ter um lado humano por trás da inteligência artificial. Ela nunca vai ser 100% autosservice. Então. Boa tarde. Boa tarde. Eu só queria fazer um comentário, né, na parte de inteligência artificial. Eu acho que na parte de tecnologia em si, né, programação, software, tudo, eu acho que é necessário qualquer tipo de erro para o programador em si aprender a evoluir. Aprender qualquer tipo de software, tudo, ele evolui com um erro, com uma falha. Tanto que, se eu não me engano, o Google ele tem pessoas para descobrir as falhas e arrumar antes que um hacker, que seja uma pessoa assim... Porque hacker nem sempre é do mal, né? Um hacker mal intencionado vá lá e faça um estrago maior. Então, o erro ele é necessário na tecnologia para ela possa evoluir. Exatamente. No Google, a gente é uma empresa de tecnologia que tem humanos trabalhando lá dentro. Que humanos são suscetíveis de erros, como empresas também são. E o Google é uma delas. A diferença é a escala desse erro. A escala pode impactar milhões e milhões de pessoas, como pode impactar um grupo. Exatamente. O erro ele sempre acontece e, tendo o fator humano por trás, vai ser sempre suscetível de acontecer. Tudo bem, Tudo bom? Alexandre? Muito bacana, muito obrigado pelos conhecimentos e o conteúdo. A minha questão é a seguinte, sobre o Big Data. Você não acha que daqui a um tempo as pessoas não vão ficar um pouco emburrecidas? No sentido de, eu só vejo o que eu quero. E, às vezes, eu não vejo outras visões, outras coisas. O que você acha disso? Eu acho que as pessoas vão ficar preguiçosas. Elas vão ficar ociosas. E esse é o mal da tecnologia. Você imagina um robozinho daquele fazendo café toda... É a mesma. A gente já tem isso no nosso dia a dia. Você vê que a gente tem no celular senhas que a gente coloca lá, quer salvar automático? Sim, claro. Você acha que eu vou lembrar uma senha para cada coisa? Hoje eu ponho o celular no rosto e ele já me Exatamente. Libera. E o dia que não reconhecer? Aí vai falar, digite sua senha manual. Você vai falar, putz, e agora? Quer dizer, a gente já está ficando preguiçoso com essa tecnologia. É o que eu falei. Tanto a inteligência artificial quanto a tecnologia, ela tem o lado bom e tem o lado ruim. Um dos lados ruins é que a humanidade vai ficar ociosa. Quanto mais coisa eles puderem jogar para cima da inteligência artificial e a tecnologia, vai ser jogado. E eles vão ficar preguiçosos. E esse é o grande perigo. Esse é um dos perigos da tecnologia. Sim, e pensando nesse cenário, já tem alguma coisa sendo pensada em termos de sociedade, em termos de como não deixar isso acontecer tão rápido ou de uma forma com que todo mundo fique, igual você falou, preguiçoso? Sim. Eu acho que, assim, a gente falando dentro de Google, existem algumas soluções já que, por exemplo, tá em fase beta ainda, que a gente está testando. Mas, por exemplo, o Gmail, a gente está colocando pelo menos uma vez por semana, por obrigação, a pessoa colocar a senha manual dela, por mais que esteja automático. Então, a gente está tendo que achar soluções para forçar as pessoas a exercitarem aquilo. Porque é como andar de bicicleta ou dirigir um carro. Quanto menos você faz aquilo, mais prática você vai perdendo. E coisas novas vão entrando na sua cabeça, no seu cérebro, e aquilo vai ficando para trás. Então, hoje a gente está na fase beta desse teste do Gmail. Uma vez por semana, a gente está na fase beta, onde a pessoa vai ter que imputar o código, a senha manual dela, que é para ela não esquecer. E isso, lógico, que vai ser replicáveis, se der certo, vai ser replicáveis para outros produtos e outras coisas. Eu não gosto de senha, Sim. então eu tenho um arquivo com senha de tudo. E tudo que é possível colocar lá para me lembrar, vai lembrar. Antes, eu decorava todos os números de telefones. Todos. Eu sempre fiz muita analogia, coisa nesse sentido. Hoje, eu não sei, eu só sei o meu telefone porque, né, demorei um pouco, decorei. Mas assim, não sei o telefone celular das minhas filhas, por exemplo, né? Porque elas mudaram, foram para São Paulo, outro número, então não sei mais. Só que eu acho
que a tecnologia, por exemplo, eu não vou gostar do Google toda semana pedir para eu mudar. Eu já não gosto porque quando a gente tem que mudar a senha, não pode usar a senha que tinha usado em 1900 bolinha. Né? Então, você tem que ter muita criatividade para inventar a senha e eu faço maior bagunça. Sim. Por outro lado, eu acho, eu não sei até que ponto que seria interessante forçar as pessoas a lembrarem, a praticarem algo que talvez um tempo atrás era importante e hoje talvez não. A tecnologia, eu acho que ela veio para ajudar, e a gente sabe que muitas vezes a gente está mais escravo dela do que tudo. Então, será que não seria mais, sei lá, mais bacana, né, as pessoas começarem a procurar outras coisas legais para fazer, já que a tecnologia está facilitando a vida dela, está encurtando a vida dela. Talvez para esse lado mais de saúde, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, do que ficar lembrando senha, eu não vou gostar, viu? Sim. E é exatamente por isso que ela está em beta. Beta é fase teste. Então, a gente vai testar e vai aparecer milhões de pessoas dizendo amei, odiei. Normal. E a gente vai entender esse comportamento desse grupo de pessoas e tentar proporcionar a melhor solução. Por isso que é teste. Antigamente, eu decorava muitos números. E eu continuo, eu faço muita associação, assim, carro que está na minha frente, eu faço associação com os números, eu gosto de número. Tá. Né? Mas não gosto de senha. Entendeu? De decorar. Mas, no entanto, eu tenho muito mais outros conhecimentos que no lugar de decorar número. Entendi. No lugar de eu decorar número de telefone, eu ocupei, eu acho assim, tudo aquilo que não serve para você, que outra coisa pode fazer, deixa e vamos usar a nossa mente para outras coisas novas. Porque tem muita coisa nova acontecendo. Eu penso a mesma coisa. E isso é o que eu deixo aqui para vocês. Que é falando assim, gente, hoje a gente recebe informação de muitos lugares diferentes, de várias vias diferentes, o tempo todo a gente está recebendo informação. Então, eu acho que o que eu deixo de dica para vocês assim do final da palestra é assim, galera, se vocês querem ser inovadores, seja na empresa de vocês, aqui dentro, seja no seu negócio, na sua startup, comecem a ficar atentos ao que acontece ao redor de vocês, no cenário de vocês, nas tendências que acontecem, para onde que o mundo está indo. Comecem a se atentar nisso. Tudo é informação. Eu estou chegando à conclusão que uma das maiores riquezas que a gente tem hoje na vida é a informação. Uma das coisas mais importantes que a gente tem é a informação. Então, comecem a se atentar nesses cenários. Entendeu? É um exemplo que eu dou aqui para vocês. Não sei se vocês acompanharam a Yellow, que é aquela startup de bicicleta que você pode ir na rua pegar ela. A Yellow de bike e patinete. Que há poucos meses atrás, elas se juntaram com a Green, que é uma outra startup também que era de patinete. Por que eles se juntaram? Porque entrou um investidor no meio e falou assim, gente, olha o cenário em volta de vocês. Green, você tem um puta mercado. Yellow, você tem um puta mercado. Por que em vez de concorrer, a gente não junta vocês dois? Vocês estão debaixo do nosso portfólio de investimento. É o mesmo investidor. Vamos juntar os dois? Vamos fazer sair um negócio grande? E aí juntaram os dois. Então, quer dizer, se a investidora, na época, não tivesse esse olhar da tendência de mercado em volta, o que estava acontecendo, essa fusão não ia sair. Então, isso é o que eu deixo para vocês, tanto dentro aqui da Algar, dentro da empresa, como para vocês. Para ser inovador, disruptivo, essas coisas, estejam ligados nessas informações que acontecem em volta de vocês. Nesse cenário em volta de vocês que roda todo dia. E mais ainda, né, Ivo? O que fazer com essa informação? Exatamente. Tentar fazer o melhor possível com ela, o que vai te ajudar o melhor possível, a alcançar o seu propósito, o seu objetivo. Oi, Ivo, você falou que a importância da informação, e nesse caso o cloud não é inseguro? Inseguro como? De hacker acessar, por exemplo? Bom, eu acho que assim, se a gente for pensar por esse caminho, hoje nada mais é tão seguro, uma coisa não é mais segura que a outra. Hoje você tem os servidores lá do Google, em BH, que é um andar gigante só de servidores. Você tem os servidores do Facebook, que tem hacker que consegue entrar. Como isso acontece em servidor normal, e isso acontece na nuvem também. Então, assim, 100% seguro, você nunca vai estar. Porque você sempre vai ter alguém atrás tentando ganhar mais dinheiro com essas coisas, fazendo coisas ilegais e não coisas muito boas. Então, o cloud, ele é uma nova tendência.
Ah, não quero aderir, não acho seguro. Tudo bem, não está errado. Continua com o servidor normal. Mas isso uma hora vai mudar. Que é o caso que aconteceu, por exemplo, um caso pessoal que aconteceu comigo no mês passado, que o notebook da minha mãe foi furtado. E aí ela tinha todas as fotos das viagens dela lá dentro. Ela, ai, meu notebook com as minhas fotos, não sei o quê. Eu falei assim, pô, mas você não salva na nuvem? Porque na nuvem você pega de qualquer lugar. Ela, não, eu não confio na nuvem. Eu falei assim, então, perdeu. Falei, se tivesse deixado lá... Ah, mas e se alguém invade lá na nuvem, não sei o quê? Não roubaram o seu computador? O que te deixou mais seguro ou menos segura? Então, se você for pensar nessa linha, hoje, 100% seguro você não está. O que você faz é dificultar a ação dessas pessoas, que é o que essas empresas de tecnologia, tanto o Google como a Amazon, a Microsoft, trabalham hoje em dia, tentando dificultar cada vez mais esses hackers do mal. Mas é uma solução como qualquer outra. Exatamente. Show, acabamos. Infelizmente, pessoal. Gente, eu queria agradecer, obrigado. Valeu, Ivo. Ó, a gente tem uma forma de gratidão aqui para te agradecer por esse momento. Valeu demais. Tamo junto. Muito bom.